Bom dia, feliz sábado. Que bom estarmos aqui nessa manhã de sábado com os nossos irmãos da igreja de Brockton. Nós estamos vindo aí de uma maratona de algumas semanas de orações. Estivemos em Connecticut agora, recentemente, e vamos passar uma semana juntos aqui. Vamos ou não vamos? Vamos, quero ver todos aqui a semana toda, viu? Nós esperamos passar essa semana com os irmãos e deixar aqui novos amigos. E nós trazemos aí o abraço lá do Brasil, aos irmãos brasileiros que estão aqui sentindo saudades da sua terrinha. Também temos muitos irmãos do Cabo Verde, não é isso? Que estão aqui conosco. Ano que vem, se tudo correr bem, pela graça de Deus, estaremos lá em Angola, na África, com os nossos irmãos de lá. São pessoas muito carinhosas, muito atenciosas. E que bom estarmos aqui com vocês nessa manhã. Eu nunca entrei numa igreja tão bem acompanhado, tão escoltado como fui hoje, pelos desbravadores, né? Pathfinders, desculpe. Obrigado aí por nos acompanhar nesse momento. Eu quero agradecer o convite que nos foi feito. O pastor Eleazar Domini, ele não pôde estar aqui hoje, ele tinha um compromisso já agendado, mas nós já conversamos, é um amigo muito querido, então a gente se sente em casa aqui, e durante a semana nós vamos estar juntos aqui com ele também. Já tive alguns contatos com o irmão Elvis, né, irmão Elvis? O irmão Manuel, é isso? É isso mesmo? Manuel? Ok. É um prazer conhecê-los. Obrigado aí pelo apoio. E eu espero, sinceramente, ver os irmãos todas as noites. Combinado? Esse amém foi muito fraco. Combinado ou não? Amém. Vamos nos ver todas as noites. Eu quero passar com vocês aqui um breve resumo do que nós vamos tratar nessa semana. Hoje, nós vamos tratar a respeito do assunto que é o mais importante da semana e que é a base de tudo aquilo que nós vamos estudar nesses dias. Vocês já vão entender, aliás, está na tela aí para vocês? O tema de hoje? A dieta dos salvos. Não é o que vocês estão pensando, ok? Nós vamos falar de dieta, vamos falar de comida hoje, mas não é a comida que a maioria aqui está pensando. Vamos falar de uma dieta espiritual, que é a base da vida cristã. Amanhã à noite, aliás, antes, né? Hoje à tarde, nós vamos tratar de um assunto muito sério, muito importante. O ideal é que as crianças pequeninas não estejam, ok? Se puder ter uma atividade para elas, as criancinhas menores, para que a gente possa ter um momento mais aberto, mais objetivo, mais tranquilo, nós vamos tratar um pouco a respeito da problemática da pornografia. Vocês acham que devemos falar desse assunto? Sim, precisamos tratar disso com muita urgência. E nós vamos conversar um pouco com os irmãos hoje à tarde, a partir das 4 da tarde? 4 da tarde, ok? Estaremos juntos aqui então. Amanhã à noite, eu vou conversar com vocês um pouco a respeito de como nós podemos ser transformados por aquilo que a gente contempla, que é o tema geral da semana, e eu quero dar um foco especial amanhã, àquilo que nós temos contemplado por meio das nossas telas. E de que forma, e o que a ciência fala a respeito disso, de como aquilo que nós temos assistido em nosso celular, em nosso computador, em nossa televisão, pode e está transformando a nossa vida, os nossos valores e o nosso caráter. Na segunda-feira à noite, eu quero dar uma ênfase especial, ainda no aspecto da contemplação, à música. Mas nós não vamos falar de música da igreja, ok? É um assunto importante, tem que ser tratado, mas não é esse o foco de segunda-feira. Nós vamos falar a respeito da música que nós ouvimos no nosso dia a dia e de como ela pode moldar o nosso caráter sem a gente perceber. Pode ou não pode? Vamos trazer um pouco de ciência também aos irmãos. Na terça-feira, nós vamos continuar nessa temática da contemplação e nós vamos tratar a respeito de um elemento que pode ser e tem sido uma bênção para muitos de nós, mas se não soubermos administrá-lo, ele se tornará uma grande maldição. Ele se torna um grande ladrão do nosso tempo. Vocês têm ideia de que elemento e que ferramenta é essa? O celular.
e as redes sociais. Vamos falar sobre internet, redes sociais, o uso dessas ferramentas da tecnologia digital e como isso pode ser uma grande maldição se não soubermos administrar. É um assunto importante? Sim, então venha, precisamos tratar disso. Na quarta-feira à noite, nós vamos tratar a respeito de um assunto. A gente ouve muito dizer aí o seguinte: olha, o que eu faço na minha vida privada é problema meu e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é verdade ou mentira? Na quarta-feira à noite, nós vamos tratar um pouco a respeito de como as nossas ações privadas, mesmo que ninguém saiba o que nós estamos fazendo, afeta mais pessoas do que apenas nós mesmos. Sim ou não? Afeta a família? Irmãos, preste atenção nisso. Pecados acariciados por um membro da igreja, ainda que ninguém saiba, afeta toda a igreja. Então nós vamos ver duas histórias bíblicas que demonstram isso e provam isso. Por isso nós temos que ter responsabilidade em relação àquilo que nós dizemos ser cristãos, adventistas do sétimo dia. Porque o que nós fazemos afeta toda a igreja. Na quinta-feira à noite, é um tema também bastante importante, porque muitas vezes, tentando nos afastar e fugir do mundanismo, a gente pode se arriscar também a ir para o outro extremo. Sabe qual é o outro extremo? Então, de um lado temos o mundanismo. Do outro lado, se não estivermos atentos, a gente parte para o orgulho da nossa própria santidade. Isso é um problema? Sim. E há muitas pessoas que podem estar hoje sendo fiéis a Deus, e que devem ser realmente, mas se não estiverem atentos e buscando ao Senhor dia após dia, o inimigo pode nos levar a sentir orgulho da nossa própria santidade. Então, temos que estar atentos em relação a isso. Na sexta-feira à noite, nós vamos tratar a respeito de um pecado. É o único pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa jamais. É importante falarmos disso? Significa que se eu cometer esse pecado, eu sou uma pessoa perdida. Acabou, não tem mais salvação para mim. Então nós precisamos entender qual é o pecado que Deus não perdoa, para que a gente não venha a cometê-lo. E no sábado que vem pela manhã, nós vamos encerrar com uma mensagem, irmãos, que vai exigir muita fé. Muita fé mesmo. Porque Cristo, Ele quer e Ele pode, Ele tem poder para transformar o nosso exterior completamente. Tem ou não tem? Tem. Mas o trabalho principal de transformação que Cristo quer fazer é aonde? Especialmente o nosso temperamento. Fala-se temperamento aqui também? O nosso temperamento. Irmãos, o que é mais difícil mudar, o exterior ou o interior? Então nós vamos ver no sábado que vem quão importante é permitirmos que o Espírito Santo transforme, então, o nosso exterior e o nosso interior juntamente. Bom, vamos à mensagem dessa manhã. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as Escrituras no livro de Filipenses, no capítulo 2. Aos irmãos do som, é possível aumentar o retorno um pouquinho? O nosso retorno aqui. Isso, obrigado. Está ótimo. Muito obrigado. Filipenses, capítulo 2. E nós vamos ler 2 versos. Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Esse é um som muito agradável. O som das páginas da Bíblia passando. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Antes, porém, de nós lermos o texto sagrado, eu convido os irmãos, mais uma vez, a curvarem a fronte em reverência, para que nós possamos pedir que o Espírito Santo nos auxilie em mais esse estudo nesse sábado. Vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos na Tua casa, e temos total liberdade para estarmos aqui. Agradecemos por tudo que o Senhor já nos ensinou nesta manhã.
E pedimos que a pessoa do Espírito Santo permaneça conosco agora, que Ele não nos deixe, mas que Ele encha a nossa mente e o nosso coração da Tua palavra. Ajude-nos a compreender o que vamos estudar e, em nome de Jesus, Senhor, ajude-nos a colocar em prática, que é o mais difícil para nós. Que o Senhor possa estar presente aqui ou permanecer entre nós, nos dando reverência, o silêncio que precisamos para escutarmos a voz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13 diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13: Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que interessante esse texto, e num primeiro momento a gente é levado a pensar que Paulo está confuso aqui. Porque no verso 12 ele diz: opere a sua salvação. Mas no verso 13 ele diz que quem opera? Deus. Então, diante desses dois versos, fica a pergunta para nós: quem é que opera a nossa salvação? Quem opera a minha salvação? Sou eu ou é Deus? Porque o apóstolo Paulo diz: opere você a sua salvação, porque Deus que opera, mas você que opera, porque Deus é que opera, mas você opera. Não parece que Paulo está confuso? Como é que a gente pode entender e harmonizar essas duas coisas? A salvação, ela é um ato de Deus, no sentido de que nada do que façamos absolutamente, por mais perfeita que seja a nossa vida, nada nos concede méritos para sermos salvos. Por isso a salvação é única e exclusivamente pela graça, pela graça. Nada que a gente faça nos faz merecer a salvação. Então, nesse sentido, a salvação é um ato de Deus. Mas eu faço uma pergunta: Deus pode salvar aquele que não quer ser salvo? Não. Então, a graça, ela não pode salvar aquele que deliberadamente não quer ser salvo. Então, a graça está disponível a todos nós, mas nós precisamos aceitar. Nesse sentido, quem é que opera a nossa salvação? Somos nós, porque nós precisamos aceitar a salvação, e Deus não vai salvar aquele que não quer ser salvo. Ele tem que respeitar isso. Vocês já ouviram a seguinte frase? A salvação é de graça. A salvação é de graça? Não, a salvação não é de graça. Aliás, para que nós tivéssemos oportunidade de salvação, o preço foi alto? Foi muito alto, então a salvação não é de graça. Por que nós recebemos a salvação de graça, então? Porque alguém pagou. E um preço barato? Não, muito caro. Então a salvação não é de graça, mas a salvação é pela graça. De quem? De Cristo. Tem muita gente que diz assim: olha, a salvação é pela graça, nós só precisamos aceitar. Está certo ou está errado? Nós só precisamos aceitar a graça? Na verdade está certo. Onde que está o equívoco muitas vezes? Como se aceita a graça? Concordam que é aqui que a gente se confunde às vezes? Como se aceita a graça? E nós vamos ver um pouco a respeito disso hoje. A primeira coisa que nós devemos fazer, e a base, o alicerce da aceitação da graça de Cristo, é uma mudança radical na nossa dieta. Leandro, você vai falar de comida? Vou. Mas não é a comida que vocês estão pensando. Pense na seguinte cena. Você está andando pela rua e de repente você encontra um amigo. E esse amigo está muito cansado, muito fraco, muito pálido, parece enfermo. E você pergunta: amigo, o que está acontecendo com você? E esse amigo diz: olha, eu estive muito doente, então procurei um médico. E o médico me disse assim: olha, eu vou prescrever para você uma dieta que vai fazer você melhorar muito rapidamente. E você vai ter forças, vai ter nutrição. A dieta é a seguinte: você vai comer uma vez por semana e passar 6 dias em jejum. Come um dia, 6 dias em jejum. E você vai fazer isso para o resto da sua vida. Em pouco tempo, você estará forte espiritualmente.
Mas, amigo, eu comecei a seguir essa dieta desse médico e eu estou ficando cada vez mais o quê? Mais fraco, mais doente, mais abatido, mais pálido. Amigo, você pode fazer um favor para mim? Você pode orar por mim? Irmãos, me responda uma coisa. Esse amigo, essencialmente, o que ele está precisando agora é de oração? Não. Ele está precisando o quê? Ele está precisando comer, se alimentar. Se eu orar por ele e ele continuar sem se alimentar, a minha oração vai dar força para ele? Não, não vai. Quantos aqui gostariam de ir nesse médico? Quantos gostaram da dieta? Parece uma dieta absurda para os irmãos? Sim ou não? Sim. Mas já pararam para pensar que muitas vezes é exatamente a dieta que a gente segue na vida espiritual? Como é que a gente faz? A gente se alimenta uma vez por semana. Que dia? Sábado. Nos outros 6 dias da semana, a gente faz jejum espiritual. Mas queremos ser fortes espiritualmente. E é nesse momento que a vida espiritual vai decaindo, vai enfraquecendo, vai ficando enferma. Então eu corro para os meus irmãos e digo assim: irmão, por favor, ore pela minha vida espiritual. Irmãos, não é pecado orar pela vida espiritual de ninguém, nós devemos orar sim. Devemos interceder uns pelos outros. Não tem problema orar pela vida espiritual do irmão. A pergunta que eu faço é, se eu orar pela vida espiritual desse irmão, e esse irmão continuar sem se alimentar espiritualmente, a minha oração vai dar força espiritual para ele? Nenhuma. Então o que nós precisamos é muitas vezes parar de pedir oração pela nossa vida espiritual e começar a trabalhar pela nossa vida espiritual. É isso que Paulo está dizendo, opere a sua própria salvação. É claro que é Deus que nos salva. Nós precisamos só aceitar. E como se aceita a salvação? Se alimentando de Cristo. Aliás, vocês concordam comigo que Cristo é o nosso supremo nutricionista? E Cristo prescreveu uma dieta para nós. Nós precisamos comer alguma coisa. Querem ver? Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ver qual foi a dieta que Cristo prescreveu para nós, para a nossa nutrição espiritual. João, capítulo 6, e nós vamos meditar em alguns versos aqui. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos começar no verso 53. João capítulo 6, verso 53. Olha a dieta de Cristo, pode parecer estranho para muitos, mas nós já vamos entender. João 6,53 diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes o quê? A carne do Filho do Homem, e não beberdes o quê? O seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, qual é a dieta que Cristo prescreveu para nós? Comer o quê? Comer carne. Mas não é essa carne que vocês pensaram, não. A carne do Filho de Deus, a carne de Cristo, e beber o seu sangue. Essas palavras de Jesus escandalizaram os judeus. Sabe por quê? Existia uma proibição na lei levítica. O judeu não podia beber o quê? Sangue. Por que não? Na própria lei, lá no livro de Levítico, diz: você não deve beber sangue, porque no sangue está a vida. E Jesus disse: se não comerem a minha carne e não beberem meu sangue, vocês não terão vida em vós mesmos. Essa é a dieta dos salvos. Mas com que regularidade nós precisamos comer a carne de Cristo e beber o seu sangue? Todos os dias. Querem ver uma coisa? Verso 54. Jesus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Espera aí, tem uma coisa estranha aqui. Jesus diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna? O que ele disse? Tem, já tem. Por quê? Quem é a vida eterna? Cristo.
quem se alimenta diariamente de Cristo está recebendo o quê? A vida eterna, então já tem a vida eterna. As palavras que foram traduzidas do original aqui como come e bebe, Cristo não disse quem comer, e ele não disse quem comeu, ele diz quem come. O próprio original aqui pressupõe uma ação contínua, constante. Então, com que regularidade devemos nos alimentar de Cristo? Diariamente, continuamente, constantemente. Olha o que diz lá no verso 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Lembra que Jesus falou lá em João capítulo 15? Permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E alguns se perguntam, como é que permanece em Cristo? Olha a resposta dele, você permanecerá em mim e eu em você, se você fizer o quê? Comer a minha carne e beber o meu sangue, todos os dias. E aí vem uma pergunta especial. Como se faz isso na prática? Irmãos, essa semana eu quero trazer para vocês princípios de cristianismo prático, do nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso lazer, nas coisas que fazemos no dia a dia. Como que se come a carne e bebe o sangue de Cristo na prática, todos os dias? Jesus vai responder para nós. Dá uma olhadinha no verso 63. Diz assim, ó: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são o que mais? Vida. Então, onde está a vida cristã? Nas palavras de Cristo. Como então se come a carne de Cristo e bebe seu sangue diariamente? Alimentando-se do quê? Das suas palavras, que foram registradas e reveladas aonde? Na Bíblia. Então, de forma simples, na prática, como que se come a carne de Cristo e bebe seu sangue diariamente? Estudando as Escrituras. E eu não disse lendo, eu disse o quê? Vocês entendem a diferença entre uma coisa e outra? Ler é uma coisa, estudar é outra. Investigar, examinar, devorar as Escrituras. Por isso, o meu primeiro apelo a esta igreja nessa semana é este: estude as Escrituras, porque ela é o pão espiritual sem o qual não haverá nutrição, não haverá vida espiritual, não haverá forças espirituais. Ainda que toda a igreja ore pela minha vida espiritual, se eu não me alimentar das Escrituras, não terei vida espiritual. Isso é sério ou não? Então pergunto, não precisa levantar a mão nem responder, ok? Só pense. Quanto tempo você e eu temos passado diariamente estudando as Escrituras? Quanto tempo? É aqui que está a nutrição. Deixa eu compartilhar um texto do Espírito de Profecia com vocês, que vai resumir bem essa questão. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador pessoal, crendo que Ele perdoa os nossos pecados e nele estamos completos. Então veja, existe um simbolismo no comer a carne e beber o sangue de Cristo que representa a justificação pela fé, aceitar a Cristo como nosso Salvador. Nós participamos de uma cerimônia muito interessante nesse contexto. Qual é? A Santa Ceia. Então a gente come a carne, simbolicamente, bebe o sangue de Cristo, e ali nós estamos reafirmando o nosso compromisso, aceitando a sua graça. Mas não é só isso, veja o que mais. Não basta mesmo que creiamos em Cristo para o perdão dos pecados. Devemos, pela fé, estar recebendo constantemente força e nutrição espiritual dele, mediante a sua palavra. Irmãos, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia faz uma pesquisa a cada 5 anos, com uma amostra significativa de adventistas ao redor do mundo, para ver como que nós estamos como adventistas, inclusive na nossa vida devocional. A última pesquisa que foi feita constatou que
52% dos adventistas ao redor do mundo não leem a Bíblia diariamente. 52% é muito ou pouca gente? É mais da metade de nós não lê a Bíblia. E se a pesquisa perguntasse quantos estudam a Bíblia, eu pergunto uma coisa: será que eu estou fazendo parte dessa estatística? Vamos ser sinceros com uma coisa. Se eu sou uma pessoa que não tem uma vida de estudo das Escrituras e de oração particular, eu posso ajudar a igreja em alguma coisa? Não, porque Cristo disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, quanto tempo temos passado com Deus diariamente? Alguns podem dizer assim: mas Leandro, eu estudo a Bíblia todo dia. Todo dia eu estudo a minha lição da escola sabatina. Todo dia eu leio pelo menos um salmo e eu saio para o trabalho. Tudo bem, isso é bom. A pergunta que eu faço é: isso é suficiente? Será que isso é suficiente? Preste atenção nesse texto aqui, olha que interessante. Devemos servir-nos de todo o meio ao alcance que possa facilitar-nos a investigação atenta e devota das Escrituras Sagradas. Sejamos sinceros, dá para fazer uma investigação atenta das Escrituras em 5 minutinhos? Não. Então nós precisamos passar tempo em oração, investigando, buscando. Algumas pessoas me dizem assim: Leandro, mas investigar as Escrituras, examinar as Escrituras, dá muito trabalho, isso toma muito tempo. É verdade. Dá trabalho ou não dá? Toma tempo? Sim, mas me responda uma coisa. Como é que a gente faz para trazer o alimento físico para a nossa casa? A gente sai de manhã cedo, e muitos voltam, principalmente aqui na América, muitos voltam à noite, certo? Dá trabalho fazer isso? Gasta energia? Toma tempo? Mas a gente faz. Faz. Preste atenção nisso. A gente se esforça, trabalha, exaure as próprias energias para trazer o alimento material para dentro do nosso lar, certo? E para o alimento espiritual? É claro que dá trabalho estudar as Escrituras e todo dia separar tempo para Deus. Dá trabalho, toma tempo, mas precisamos fazer. Eu quero fazer um apelo especial aqui aos homens desta igreja, aos chefes de família desta igreja. Homens, nós precisamos restaurar o altar do Senhor em nossa casa. Muitas pessoas estão se queixando da igreja. O que está acontecendo com a igreja? Está havendo apostasia na igreja? Não estou vendo o reavamento da igreja. E muitos não percebem que enquanto eu estou esperando o reavamento da igreja, na verdade, a igreja que está esperando o quê? O meu. Muitos dos problemas que encontramos hoje na igreja, a origem desses problemas está onde? No lar. Está na casa, está na família. Então a gente trabalha tanto pelo pão material para dar o que comer à nossa família, por que não fazemos o mesmo em relação ao pão material, sem o qual a nossa família não estará no céu? Precisamos pensar nisso ou não? Precisamos rever esta questão? Preste atenção nesse outro texto aqui. Olha só. Se alguém quiser o pão da vida eterna, tem que fazer o quê? Tem que se esforçar para obtê-lo. Por isso Jesus diz, lá no verso 27, de João 6, olha só. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Essas palavras de Cristo, trabalhai, lembrou alguma coisa que a gente leu hoje? Lembrou as palavras de Paulo lá no começo, quando Paulo diz, operai a vossa salvação. Cristo diz, trabalhe pelo pão da vida eterna, pelo pão que não perece. Quanto tempo nós temos dedicado ao estudo da palavra e oração? O outro elemento para a nossa nutrição espiritual, nós encontramos no livro de Colossenses, no capítulo 4.
Colossenses, capítulo 4. E o verso 2. Colossenses, capítulo 4, verso 2. Qual é a primeira palavra que aparece aí na sua Bíblia? Perseverai. Em quê? Em oração, velando nela com ação de graças. Qual é o outro elemento para a nossa nutrição espiritual? A oração. Qualquer tipo de oração? Não. Paulo diz, perseverai. Uma oração perseverante. Perseverança significa insistência, continuidade, permanência na oração. Porque, irmãos, a oração cumpre um propósito principal, existem outros. Pergunta, Deus sempre responde nossas orações? Nem sempre Ele responde, às vezes Ele fica em silêncio. Deus sempre nos dá aquilo que pedimos? Não. Deus sabe aquilo que nós vamos falar com Ele em oração? Ou Ele precisa ser informado? Ele sabe. Ora, se Ele sabe, para que orar? E então nós entendemos que o propósito essencial da oração não é essencialmente pedirmos coisas a Deus. O propósito essencial da oração é relacionamento com Cristo. E quando a gente entende isso, a gente vive uma vida de oração, ainda que Deus não nos atenda. E a gente então não depende de respostas às orações, porque nós estamos ligados a Deus e a oração para nós é um momento de convivência com Cristo. Essa é a essência da oração perseverante. Agora, a matemática é simples. Se eu não dedico tempo diário à oração e ao estudo das Escrituras, eu não terei vida e nutrição espiritual. Significa que a minha vida espiritual, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer o que com ela? Vai morrer. Então eu corro para os meus irmãos e digo, orem por mim, orem pela minha vida espiritual. Repito, não tem problema orar pela vida espiritual dos irmãos. O que eu estou dizendo é que a oração sem alimentação não tem poder. Então nós precisamos nos alimentar das coisas espirituais. Veja que interessante esse outro texto. Não negligencieis a oração particular, pois ela é a alma da religião. O que é alma? Alma é vida. Nós não temos uma alma. A Bíblia diz que nós somos uma alma. Alma é vida. Então, é-nos revelado que a oração é a vida da religião. Significa que se eu não tenho uma vida de oração diária, a minha religião não terá o quê? Vida. Significa que eu estarei vivendo uma religião morta. E quando a minha vida espiritual, minha religião não tem vida, muitas vezes eu começo a buscar elementos e ferramentas e estímulos artificiais para parecer que tem vida numa religião que está morta. Sabe qual é das principais ferramentas que a gente muitas vezes usa para parecer que tem vida numa religião que já morreu? Música. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, essa música está muito parada, a gente precisa de uma música mais o quê? Mais agitada, mais alegre. Irmãos, isso se chama estímulo artificial, porque a verdadeira alegria da religião, a verdadeira vida espiritual, o verdadeiro reavamento está como resultado da oração. Me responda uma coisa, agora eu vou falar como músico da igreja, ok? Vocês conhecem a história do cristianismo, o período da Idade Média, os grandes reavamentos da Escócia, País de Gales e outros mais. Me responda uma coisa, qual desses reavivamentos aconteceu por causa de música animada? Qual? Nenhum. Todos os reavivamentos aconteceram como resultado do quê? Um grupo de pessoas investigando as Escrituras e em oração por dias, meses, anos. Você acredita sinceramente que o último reavivamento que vai acontecer, que foi profetizado e vai acontecer aqui nesta igreja,
nesta igreja. Amém por isso. O último reavivamento profetizado vai ser diferente dos outros? Vai acontecer por causa de um programa empolgante, uma música mais animada? Não. Precisamos voltar para a oração. Precisamos voltar às nossas vigílias, em que passávamos no passado noites inteiras, fazendo o quê? Orando e estudando juntos a Bíblia. Eu não estou falando de vigílias com programa legal e tudo mais, e isso e aquilo. Não, não, não. Eu estou dizendo vigílias em que passamos a maior parte do tempo em oração. Pense comigo, qual é o nosso culto especial de oração da semana? Quarta-feira, certo? Se nós fizermos uma conta muito simples, muito rápida, pense no seguinte: louvor congregacional, música especial, pedidos e agradecimentos. Não estou falando que isso é ruim, tá, irmãos? Isso faz parte, não é isso que eu estou dizendo. Música, louvor, pedidos e agradecimentos, sermão e oração. Se você fizer um cálculo simples, você pode descobrir, não sei a realidade de vocês aqui, mas conheço bem a realidade do Brasil, você pode descobrir que no culto de oração, o que nós menos fazemos é o quê? É orar. A gente passa muitas vezes mais tempo pedindo e agradecendo do que efetivamente de joelhos orando. Então nós precisamos voltar à oração, porque é ela que dá vida para esta igreja. O exame das Escrituras e a oração. Quer ver um texto que confirma isso? Olha só que interessante isso aqui. Não podemos ser sustentados pelas orações de outras pessoas quando nós mesmos fazemos o quê? Negligenciamos a oração. A oração dos outros não vai nos sustentar se a gente negligenciar a nossa própria oração. Querem ver como isso funciona? Minha esposa e eu moramos lá no Brasil, num estado chamado Espírito Santo, não sei quantos aqui conhecem, e nós moramos numa fazenda lá, zona rural, tranquilo. Imagine que eu te convidei para almoçar lá em casa, e você foi muito feliz na minha casa para almoçar conosco. Lá em casa somos apenas minha esposa e eu. Então você chega na minha casa e a minha esposa vai colocar os pratos na mesa e você percebe que ela só colocou 2 pratos. Você pensa assim, bom, um prato é meu, certo? O outro eles 2 se viram aí. Talvez um dos 2 esteja em jejum. Eu só sei que um prato é meu. Mas então minha esposa e eu começamos a nos servir, colocar a comida no prato. E a gente começa a comer e comer e comer, feliz da vida. A gente come devagarinho, come com calma. E você está ali fazendo o quê? Só olhando. Mas como, cristãos, em silêncio, só observando, sem falar nada. Depois que minha esposa e eu acabamos de comer, eu olho para você e falo assim, e aí, irmão, gostou? Está satisfeito? Encheu a barriguinha? Você vai virar para mim e vai falar o quê? Leandro, eu não estou satisfeito. Eu não enchi a barriguinha. Mas como não? Você passou esse tempo todo olhando a gente comer. A gente até comeu devagarinho para você não perder nenhuma garfada. E você não está satisfeito? Não, não estou. E por que não? Qual é a resposta simples e básica? Eu não estou satisfeito, eu não estou nutrido, simplesmente porque eu não comi. Eu só fiquei olhando para vocês comerem. Alguém aqui quer lá em casa almoçar? Poxa, ninguém levantou a mão. Irmãos, isso parece um grande absurdo para nós, é ou não é? Eu me alimentar só olhando o outro comer? Mas já parou para pensar que muitas vezes a gente faz exatamente isso na vida espiritual? Querem ver como? Muitas vezes a gente vem à igreja e a gente ouve um sermão baseado no estudo que uma pessoa fez. E tudo bem, isso nos motiva, isso é um grande complemento na nossa alimentação espiritual, é ou não é? Muitas vezes, a gente gosta de ouvir orações que outras pessoas fazem. Muitas vezes, a gente gosta muito de ouvir experiências que pessoas tiveram com Deus. E isso é uma bênção. A gente sai da igreja motivados, poxa, Deus está atuando dentro dessa igreja.
Mas uma coisa eu pergunto, e os meus próprios estudos? E as minhas próprias orações? E as minhas próprias experiências com Deus? Esses elementos são complementos da vida espiritual, irmãos, do alimento espiritual. Mas eu pergunto, eu posso ter nutrição espiritual plena apenas assistindo os outros que se alimentam? Não. Eu preciso buscar a minha própria experiência com Deus. Alguém aqui já quis ter uma experiência com Deus? Alguém aqui já disse, olha, eu quero ter uma experiência com Deus? Geralmente, quando a gente fala de experiência com Deus, a gente está pensando em quê? Em algo sobrenatural. É ou não é assim? Irmãos, o que é experiência com Deus? Querem ver uma coisa? Eu tinha muita vontade, eu vim para cá agora, o irmão Tarcísio, que é ancião lá de Waterbury, ele nos trouxe, e ele veio contando histórias para mim, e ele teve experiências com um anjo. Sabe quantas vezes eu vi um anjo na minha vida? Nunca. E eu fico meio chateado às vezes, eu falo isso com Deus em oração muitas vezes. O meu anjo está aqui do meu lado agora, ele está aqui, ele está me ouvindo, ele está me acompanhando. E eu tinha muita vontade de conversar com ele. Sabe quantas vezes eu pude vê-lo? Nunca. Sabe quantas vezes na minha vida, no meu ministério, eu ouvi a voz de Deus? Estou falando ouvir o som da voz de Deus. Sabe quantas vezes? Nenhuma. Nunca ouvi a voz de Deus. Eu escuto a voz de Deus aqui, por meio da oração, por meio de uma pessoa que vem conversar, me exortar, me aconselhar. Mas ouvir uma voz assim, eu nunca ouvi. E um dia uma irmã me procurou ao final do culto e disse assim, irmão Leandro, caiu um grande fardo das minhas costas hoje. Eu disse, por quê, irmã? Porque, irmão Leandro, a minha vida inteira eu acreditava, e as pessoas falavam isso, que se você nunca teve uma experiência sobrenatural com Deus, você não é cristão. Irmãos, olhe para José na Bíblia. Tira a questão do sonho que ele revelou, que Deus mostrou para ele. Você vê alguma manifestação sobrenatural do poder de Deus na vida de José? Tirando a questão do batismo de Cristo, a voz de Deus, você vê alguma manifestação sobrenatural na vida de João Batista? Como é que ele morreu? Humanamente falando, né, entre aspas, esquecido numa cadeia e decapitado. Sabe o que é a experiência com Deus? Eu conheci a minha esposa em 2005. Quando eu vi aquela moça, nós cantávamos juntos num conjunto lá em São Paulo. Quando eu vi aquela moça entrando na sala, eu olhei para ela e pensei, sabe aquele negócio de amor à primeira vista que diz por aí? Na verdade, o amor ele se desenvolve com o tempo, tá? Amor à primeira vista, amor essencialmente não existe. Mas aquela atração, e eu olhei para ela e pensei assim, eu quero ter uma experiência com essa moça. E eu tive uma experiência com ela e estou tendo uma experiência com ela até hoje. Que experiência é essa? Convivência. Estamos casados há 16 anos. Aliás, fizemos dia 7 agora de setembro. 7 de setembro, brasileiro sabe o que essa data significa. Independência do Brasil e a nossa dependência um do outro. O que é então experiência com Deus? Experiência com Deus é convivência com Ele. Ainda que Ele nunca se manifeste na tua vida de forma sobrenatural. Se Ele quiser fazer isso, amém. Eu queria muito que Deus fizesse isso comigo. Mas se Ele não quiser fazer, não é obrigação dEle. E experiência com Deus é isso aqui. É Bíblia e oração. Todos os dias. Alguns podem me dizer, mas irmão Leandro, eu estou ocupado demais para isso. Eu saio 6 horas da manhã, chego em casa à meia-noite. Que tempo eu tenho para Deus? Irmãos, uma pessoa que sai 6 da manhã e chega à meia-noite, tem tempo para Deus? Tem ou não tem? Pensa melhor. Tem. Qual é o tempo que ela tem para Deus? De meia-noite às 6. É ou não é? E muitas pessoas dizem assim, mas Leandro, é um absurdo, isso é uma loucura. Eu trabalhar o dia inteiro, ainda pegar um pedaço da minha madrugada
para passar com Deus estudando a Bíblia em oração? Não, isso não é loucura. Sabe o que é loucura? Loucura é não conseguir conciliar a vida profissional e a vida espiritual, escolher a profissional e deixar a espiritual morrer de fome. Isso para mim é loucura, não sei para vocês. É loucura ou não é? Irmãos, eu não estou aqui falando que vocês têm que sair daqui, largar o emprego, largar a faculdade, largar os estudos, largar tudo. O que eu estou dizendo é, precisamos organizar a nossa vida em torno do altar de Cristo. Porque nós temos a tendência de organizar a nossa vida em torno do trabalho, em torno dos estudos, e se sobrar alguma coisinha, a gente dá para Cristo. Agora, se você tentou organizar a sua vida, e não, mesmo assim, não foi possível, irmão, eu não consigo, é 6 da manhã, meia-noite, não dá. Então, em nome de Jesus, use esse momento entre meia-noite e 6 para estar com Deus. Porque, irmãos, o nosso trabalho, a nossa casa bonita, o nosso carro bonito, tudo isso vai ficar aqui e será queimado. Mas o nosso caráter será levado para o céu, se tiver sido transformado. E só tem um jeito de transformar caráter. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E Ele não tem como fazer isso, se nós não dermos o que para Ele? Tempo. Muitas vezes eu saio de manhã apressado, leio ali um salmo, leio a lição de escola sabatina, saio correndo para o trabalho e Deus diz, filho, o trabalho que eu preciso fazer na tua vida é um trabalho que demanda tempo, mas você não me dá o quê? Tempo. Então ele não consegue. Mas Leandro, olha só, eu não tenho muito tempo mesmo, mas eu estou muito ocupado trabalhando para a igreja. Irmãos, trabalhar para Deus nos exime do nosso tempo com Ele? Então eu trabalho o dia inteiro para a igreja. Eu não preciso separar tempo para estar com Deus? Aí que eu preciso mais ainda. Se eu não fizer isso, sabe qual é o risco? Olha só, como discípulos, arriscamos-nos a perder de vista a nossa dependência de Deus e fazer da nossa atividade o quê? Um salvador. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que os irmãos sabem. Nada do que eu estou falando é novidade para vocês. Nós estamos apenas recordando, relembrando e reforçando. O nosso trabalho na igreja não nos salva. Eu posso levar 1000 pessoas ao batismo. Isso não me dá um ponto sequer para a minha salvação. Nós não fazemos a obra de Deus para sermos salvos. Nós fazemos a obra de Deus porque nós o amamos. Nós não guardamos a lei de Deus para sermos salvos. Nós guardamos a lei por gratidão pela salvação que já foi dada. Então, trabalhar para a igreja não garante salvação de ninguém. Deus não quer pessoas que trabalhem para Ele apenas. Ele quer pessoas que trabalhem com Ele. E aí é uma grande diferença. Mas alguém pode dizer, Leandro, olha, eu não tenho tempo mesmo não, mas eu faço uma coisa. Quando eu estou indo para o trabalho, eu pego um pouco de trânsito, então eu coloco a Bíblia em áudio no meu carro. Isso é bom? Maravilhoso. Eu incentivo vocês a fazerem isso mesmo. Mas eu pergunto, é suficiente? Alguém pode dizer, olha, eu não tenho tempo, mas enquanto eu estou organizando a casa aqui, mexendo em algumas coisas, eu coloco a Bíblia no meu som, para eu escutando. Irmãos, isso é ótimo. A minha esposa faz isso em casa. Nós fazemos isso quando estamos viajando, dirigindo, colocamos ali um som, uma música, alguma coisa assim. Isso é maravilhoso, mas isso é suficiente? Pense comigo. Imagina um homem que só conversa com a esposa quando está dirigindo. Imagina uma esposa que só conversa com o marido quando está arrumando a casa. Vai durar essa relação? Não. A gente pode conversar enquanto está dirigindo? Pode. Pode conversar enquanto estamos arrumando a casa? Pode. Mas eu pergunto, o casal precisa separar um tempo para parar tudo e se dedicar um ao outro só? Porque no momento do trânsito, no momento das atividades de casa, a nossa atenção está sendo o quê? Dividida. Então coloque a Bíblia no seu som, coloque à vontade, isso é maravilhoso.
Mas mesmo assim, você precisa separar tempo para estar exclusivamente com a sua mente concentrada em Deus. E nada de 5 minutinhos, viu? Precisamos de mais do que isso, para que o Senhor possa nos transformar. E qual deve ser o principal momento que buscamos a Deus em estudo da palavra e em oração? A primeira hora do seu dia. Porque, irmãos, eu acho muito arriscado. E eu não estou dizendo que eu sou um exemplo perfeito disso não, viu? Muitas vezes as atividades, até do nosso ministério, a gente passa um dia inteiro pregando, correndo para lá e para cá, chega ao final do dia, e eu vou me deparar com a situação de que eu não estudei a palavra e não passei tempo com Deus em oração naquele dia. Eu conheço essa luta, porque é a mesma minha. Mas, irmãos, é muito arriscado sairmos de casa pela manhã para as nossas atividades, sem buscarmos a orientação de Deus. Vocês concordam comigo? É muito arriscado. Pronto. Então eu decidi, a partir de agora, vou buscar a Deus em oração, estudar a palavra todos os dias. E eu sei que essa mensagem não é para todos, ok? Muitos aqui já praticam isso com toda certeza. Mas se porventura alguém negligencia ainda, reflita nisso, pense nisso e comece a fazer. Então pronto, nós decidimos, vamos fazer. Estudar a Bíblia diário, oração diária, com tempo de qualidade. Eu tenho um amigo muito querido, o nome dele é Tomé, ele é um angolano que mora no Brasil, e ele estabeleceu uma organização do culto dele. E eu achei muito interessante. Olha como é que ele faz. Leandro, ele me disse, tudo que nós recebemos de Deus, o nosso salário, o nosso pagamento, a gente devolve quanto para ele? 10%. Vocês concordam que o tempo também é um dom que Deus nos concedeu para a gente administrar para ele? Sabe o que esse meu amigo faz todos os dias? Ele devolve a Deus o quê? O dízimo do tempo. É interessante ou não é? Não estou dizendo que quem faz diferente está pecando e vai... Não, não, não. Mas é uma forma dele se organizar. Irmãos, porque se a gente deixar as nossas atividades tomar conta, não dá tempo para Deus. Então, 10% do seu dia, arredondando 2h30 por dia, é o tempo de Deus. Agora, será que é só isso que ele faz? Não, aquele ali é o tempo mínimo com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, diz a Bíblia, mas eu penso que eram 3 momentos que ele parava tudo. Mas Daniel era um homem de oração constante, não era só 3 vezes que ele parava. 3 vezes era geral, parava tudo. Mas ele estava sempre falando com Deus. Então precisamos separar a primeira parte do dia para Deus. Fiz isso. Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Ou só isso é suficiente? Irmãos, por mais que oremos, por mais que estudemos a palavra de Deus dia após dia, existem coisas que podem impedir que o Espírito Santo trabalhe, mesmo orando, mesmo estudando a Bíblia. Sabe qual é uma dessas coisas? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. O Espírito não poderá nunca ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros, inveja, ciúmes, ruins suspeitas e o que mais? O que é maledicência? Fofoca, falar mal dos outros. São coisas de Satanás e barram de forma eficaz o caminho à operação do Espírito Santo. Por mais que eu ore, por mais que eu estude a Bíblia, por mais que eu busque a Deus, se eu porventura tenho o hábito da fofoca, e me perdoe os cabo-verdianos, não sei se usa essa expressão, mas se eu estou falando mal das pessoas, falo mal do pastor, falo mal do ancião, falo mal do meu esposo, da minha esposa, falo mal dos meus filhos, falo mal dos meus pais, falo mal do meu vizinho, falo mal do meu chefe, falo mal de todo mundo, o Espírito Santo não poderá atuar nessa mente. E eu pergunto para vocês, será que nós temos um problema de fofoca e maledicência hoje em nosso meio? Temos ou não temos? Ou é só no Brasil que isso acontece? E, irmãos, quando eu falo isso, muitas vezes a gente tem a tendência de olhar em volta
É verdade. Tem muito fofoqueiro aqui. Tem muito. Não, não, não. A intenção não é essa. A intenção é que cada um examine a quem? Porque existe muito fofoqueiro no nosso meio hoje. Existe ou não? E um desses pode ser quem? Essa é a reflexão que eu quero que a gente faça. Quem sou eu? A desunião entre nós, que pode não se manifestar exteriormente, pode se manifestar aqui, fala mal dos outros, impede a obra do Espírito Santo, ainda que eu estude muito a Bíblia e ainda que eu ore. Pronto, decidi estudar a palavra, decidi orar todos os dias, buscar ao Senhor, eliminei da minha vida esse hábito de ficar falando mal das pessoas. Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Tem. Querem ver uma coisa? Olha que interessante isso daqui. Vocês já ouviram falar, deixa eu só pular isso aqui, que nós já falamos a respeito. Vocês já ouviram falar que nós temos uma natureza espiritual e outra carnal? A gente tem essa guerra entre duas naturezas a partir do momento da nossa conversão. Antes não existe essa guerra, mas depois começa a guerra. Pergunta para vocês, qual é a natureza que vai ser vencedora nesse contexto do slide aqui? Aquela que for mais... Isso está certo ou está errado? A natureza que for mais alimentada vencerá. Está certo ou está errado? Vamos examinar isso melhor? Olha só. Imagine que nessa semana eu passei 6 dias alimentando a minha natureza espiritual. 6 dias. Mas um dia apenas, o domingão, como se diz lá no Brasil, o domingão, eu reservei para alimentar a minha natureza carnal e fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer como pecador. Pergunta para vocês, olha o gráfico, tá? Naquela semana, qual foi a natureza mais alimentada? A espiritual. É simples de entender. A espiritual. 6 dias para a espiritual e 1 dia para a carnal. A espiritual. Logo, eu posso então escolher um dia da semana para deixar as coisas de Deus de lado e aproveitar os prazeres da carne sem nenhum prejuízo da vida espiritual. Posso ou não? Vocês entendem que esse conceito de que a natureza mais alimentada vence não é um conceito correto? E por causa desse conceito equivocado, sabe o que muitas pessoas estão fazendo? Aqui na América tem um programa de 10 horas com Deus? Tem? Que a gente passa o sábado inteiro na igreja, de 8 da manhã até o final do dia? Fica a dica, como se diz no Brasil, fica a dica. Olha só que interessante isso daqui. Nós temos uma programação lá no Brasil, na verdade na divisão sul-americana, que é chamado 10 horas com Deus. Então a gente vem para a igreja e passa 10 horas na igreja. Geralmente de 7 da manhã até 7 da noite, alguma coisa assim. Então, quando a gente passa esse dia inteiro na igreja, a gente passou o dia inteiro alimentando qual natureza? Espiritual. Por causa desse conceito equivocado de natureza mais alimentada vence, muitas pessoas, depois de passarem o dia inteiro na igreja alimentando sua natureza espiritual, se sentem muito confortáveis com as suas atividades carnais do sábado à noite. Naquele sábado, alimentaram mais qual natureza? A espiritual. Mas à noite, agora a gente pode separar para uma atividadezinha carnal, sem problema nenhum. Não, tem um grande problema. Sabe qual é? É esse aqui, ó. Mais do que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para fazer o quê? Anular a operação do Espírito Santo. Então, 10 horas com Deus na igreja, alimentando o espiritual. O que eu faço no sábado à noite, se eu estiver alimentando a minha natureza carnal, sabe que aqueles momentos do sábado à noite vão fazer com as 10 horas do dia? Anulou. Então não é a natureza que for mais alimentada que vence. Nós precisamos alimentar a natureza espiritual e deixar a carnal morrer de fome. Querem ver outra coisa? Para nós encerrarmos. O que é isso aqui? Um balde.
Alguém te procurou e disse assim, irmão, você podia pegar aquela mangueira e encher aquele balde de mangueira que se fala aqui? Você podia pegar aquela mangueira e encher aquele balde de água, por favor? Você vai até aquele balde com a mangueira, só que quando você vai encher o balde de água, você percebe que o balde está cheio de cimento e um cimento que endureceu. Você então coloca a mangueira, começa a despejar água no balde. O que acontece com a água? Ela vai caindo para fora, certo? Para que você possa encher o balde, você precisa fazer o quê? Você precisa arrancar esse cimento e aí esvaziar o balde, e aí você começa a encher de água. Pois bem, o balde é a nossa mente. A água é o azeite. Qual azeite? O azeite do Espírito. Nós clamamos a Deus por meio do estudo da palavra e oração, Senhor, concede-nos, derrama sobre nós o Espírito Santo. E muitas vezes o azeite do Espírito é derramado sobre nós, mas o que é que ele encontra naquela mente? Um cimento endurecido, cheio de coisas que o mundo propõe por meio do que nós assistimos, do que nós ouvimos, do que nós comemos, das conversas onde nos envolvemos. O que acontece então com aquele azeite derramado? Ele vai escoando para fora. Sabe o que é o mais trágico disso? É que a pessoa não percebe isso e passa uma vida inteira achando que está sendo cheia do Espírito, quando na realidade não caiu uma gota sequer naquela mente. E muitas dessas pessoas são aquelas que estarão naquele grupo quando Cristo voltar. Senhor, em teu nome eu fiz um monte de coisa, eu até estudei a Bíblia e orei. E Jesus vai responder o quê? Não conheço vocês. Portanto, irmãos, para que o estudo da Bíblia e a oração façam efeito e o Espírito Santo seja derramado sobre nós, o que nós precisamos fazer com essa mente? Precisamos esvaziar essas coisas. Por isso que eu quero mostrar para vocês, a partir de amanhã, de que forma aquilo que temos visto nas nossas telas, ouvido nos nossos sons, acessado em nossos celulares, pode nos desconectar de Deus sem a gente perceber. Eu quero trazer um pouco de ciência também. Eu quero concluir com o último ponto, muito importante aqui. Porque nós vimos um texto de Paulo no começo, que ele falou um negócio que parece confuso. Ele disse assim no verso 13, porque Deus é o que opera em vós o quê? O querer e o efetuar. Então Deus opera o querer. A salvação, ela foi oferecida a quantas pessoas? Todas. Por que nem todas vão se salvar? Aquelas que se perderem, se perderão porque não quiseram. Concorda comigo? Mas a Bíblia diz que quem opera o querer? Deus. Então, se Deus opera o querer e essas pessoas perderam a salvação porque não quiseram, significa que Deus não operou o querer nelas. Então, nós estamos com o pé no calvinismo. Predestinação. Deus que escolhe quem vai querer e quem não vai. É isso que Paulo está dizendo? Não. Irmãos, isso é muito simples, mas muito importante. O que Paulo quer dizer quando ele fala que Deus opera o querer em nós? Responda uma coisa para mim. Para a nossa natureza ruim, pecaminosa, é agradável ler esse livro? Não é. Letrinha pequena, linguagem difícil, não tem figurinhas, estou falando para adultos, tá? Não tem figurinhas, não tem trilha sonora. É por isso que hoje muitos cristãos, em vez de estudarem a Bíblia, vão assistir filmes e novelas pseudobíblicos, porque de Bíblia não tem nada, e os próprios produtores falam isso. Então não é gostoso estudar isso aqui, mas para o verdadeiro adorador do Senhor, ele aprendeu uma coisa: para mim não importa o que eu gosto, importa o que Deus quer, e Deus quer que a gente estude? Irmãos, a gente consegue estudar para uma coisa que a gente não gosta? Consegue ou não? Eu fiz 2 graduações, e eu vou dizer para vocês que 60% das disciplinas eu não gostava. Mas a gente fazia o quê? Estudava. Então pego minha Bíblia e digo: Senhor, eu não gosto de estudar a Bíblia. Eu não quero estudar a Bíblia.
Eu não tenho prazer em estudar esse livro, mas, Senhor, eu sei que é a Tua vontade. E para mim não importa o que eu gosto, o que eu quero, importa o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu leia a Bíblia, eu vou ler, eu vou estudar. Então eu começo a estudar a Bíblia, e eu persevero nisso. E eu vou perseverando até que num momento, em resposta ao meu esforço e perseverança, Deus então opera o querer. E algo que eu fazia por mera obrigação, agora eu faço porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo ler a palavra de Deus. Entenderam o que Paulo está dizendo? O último texto para a gente encerrar e entender isso. Não podemos, deixa eu avançar aqui, não podemos mudar o nosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a sua ou a vossa vontade. Resultado, ele então operará em vós o querer efetuar segundo a sua vontade. Nessa manhã, vocês entenderam como se aceita a graça? Convivência diária com Cristo e afastar do nosso caminho todas as coisas que impedem a ação do Espírito Santo na nossa mente. E eu quero detalhar um pouco mais durante essa semana a ação do Espírito em nosso córtex pré-frontal. Que Deus nos ajude, irmãos. A batalha é dura, mas existe vitória em Cristo Jesus. Nós vamos encerrar cantando 358. Esse é o convite do Senhor para nós mais uma vez, que passemos tempo a sós com Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.